Bom dia! A nossa aula hoje é aula de história e na última aula a gente tinha visto a respeito do Getúlio Vargas até 1945, conforme foi na última aula, né? Esse período de 1945, a gente vai dar um break nele e vai voltar atrás, porque depois do governo Vargas, daí já vem a Segunda Guerra. Pô, mas Segunda Guerra, professor, nós não viu nem a primeira. Tô certo ou não? A gente não viu nem a primeira, vai ver a Segunda Guerra como? Então a gente vai ter que voltar lá atrás para a gente tentar entender o que está acontecendo no mundo nessa época. Por exemplo, vamos voltar lá para metade do século XIX, 1850. Sabe o que estava acontecendo no mundo em 1850? Estava acontecendo o seguinte: os países, né, descobriram a América e tudo mais, a América já estava toda ela colonizada, né, pelos europeus, e então existia na época, né, aquela divisão do mundo, né? Espanha com um monte de país na América, um monte de país na África. Bom dia, Nina. Um monte Bom de, dia. um monte de país. A gente está falando, a Kátia, olha que beleza. A gente está falando a respeito da, da colonização e descolonização da, da África e Ásia, né? A gente está falando de um momento que a gente vai estudar agora, não é pós-Vargas, não. A gente vai dar um retorno lá para metade do século XIX e a gente vai ver exatamente o que hoje, ó. Nós vamos ver isso, ó. Vou apresentar aqui para vocês, ó. Dá uma olhada. A intenção hoje é identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais, os conflitos vivenciados na Europa e as relações entre poder entre as nações. Tá meio confuso, porque na verdade a gente vai falar de imperialismo. O que é esse imperialismo, né? Tem a ver com colonização, Regis? Tem tudo a ver com colonização. Agora veja só, primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos tentar definir qual que vai ser o nosso objeto de estudo agora. Nós vamos ver como que o mundo estava dividido lá por volta de 1850, porque o mundo ele foi colonizado pelos europeus. E os europeus eles tentavam impor a forma de produção deles, né? Que seria o que? A exploração das colônias, né? O Brasil foi colônia de Portugal, né? Nesse sentido. Então, teve uma primeira colonização que a intenção era. E quem bancava essa colonização, quem que era? Era o governo. Era o governo do país, era o Reino de Portugal que bancava a colonização. Tá? Era um tipo de colonização. Agora, por volta de 1850, alguns países chegaram à seguinte conclusão: falaram, Portugal tem um monte de terra, a Espanha tem um monte de terra, a Inglaterra tem um monte de terra, a França tem um monte de terra, a Bélgica tem um monte de terra, um monte de país tem um monte de terra, e eu, a Itália, por exemplo, e eu não tenho terra nenhuma. E a Alemanha, então? Falou, e eu? Eu não tenho terra nenhuma. O Japão, a China, esses caras todos tudo preocupado, por quê? Porque não tinha terra, né? Então a gente começa um novo momento da história. Que momento que é esse? É um momento de uma nova forma de domínio dos povos, né, dos europeus em relação aos outros povos. Então, o que eles fazem? A primeira fase foi a colonização. Era ir lá, tirar toda a matéria-prima, usar essa matéria-prima para manufaturar e vender. O que é manufaturar? É fabricar um produto e vender. Só que agora é o seguinte: nem todo mundo tem países para colonizar. Vamos usar dois exemplos. A Inglaterra. Oh, meu Deus!
A Itália e a Alemanha, por exemplo, eles não tinham tanta terra quanto a Espanha, quanto a França, quanto a Inglaterra, quanto o Portugal. Portugal tinha vários países, hoje países na África, né, lá nas Filipinas, né, ali perto da Austrália, mas acontece o seguinte, ficou nesse negócio, falou, opa, calma lá, por que tem um monte de país com terra e eu não, né? Então, eles se sentaram numa mesa e resolveram, entre eles, dividir o mundo. Dividir, é. Se você olhar, por exemplo, o mapa da África, você vai ver ele, e o professor de geografia já deve ter mostrado isso para vocês, a, a, as divisões entre os países é tudo retinha, né? Parece que foi tudo traçado na régua. E foi. E teve intenções quando traçaram ou dividiram o mundo, né? Então, nesse momento, sentou para conversar as potências da época, né? A França, a Alemanha, a Inglaterra, né? A Bélgica. Bélgica era forte ali. E daí eles pegaram e dividiram o mundo, tá? E o que a gente vai discutir agora é como que eles dividiram o mundo e como eles fizeram para explorar essas pessoas, né? E o que justificava essa exploração. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês a gente vai trabalhar muito com imagens hoje, tá? Então é mais imagens e conversa para vocês conseguirem entender a atmosfera da época, tá? Pode ficar tranquilo. Eu vou colocar aqui para vocês isso daqui, ó. A primeira imagem que eu quero demonstrar para vocês é essa daqui. Ó. Imperialismo, né? O que vem a ser esse tal de imperialismo? Qual é a diferença do imperialismo para o colonialismo? Nós vamos ver depois. Vamos ver primeiro o que é imperialismo. Estabelecimento de relações de poder em espaços geográficos situados na Ásia, África e América, pelas potências industriais a partir da segunda metade do século XIX, 1850. Tá? Então, essas potências, né, elas vão definir como que vai dividir o mundo entre elas, né? Tais relações de poder poderiam ser implementadas pela dominação política, quer dizer, indicando quem que vai comandar o país, né, que nem Portugal. Portugal chegava aqui e colocava quem ele quisesse no poder aqui e comandava o Brasil. As outras potências também, só que agora é um outro momento. Por que é um outro momento, Regis? É fácil. Veja só, no primeiro momento era só pegar a matéria-prima. Agora a Europa começou a tal da Revolução Industrial. Já tem um monte de máquina, tem um monte de trabalhador. Agora o que esses caras precisam, o que é? Além da matéria-prima, um mercado consumidor. Não adianta se fabricar o tênis e não ter o peão para usar o tênis. Não adianta se fabricar o guarda-chuva e não ter o cara para comprar o guarda-chuva. Então, por isso, esses países, num momento anterior, eles eram todos favoráveis à libertação dos escravos. Transformar os escravos não em trabalhadores, mas em consumidores, né? Trocar, ó, você não é mais escravo, só que agora você vai trabalhar para mim e comprar o meu produto. Grande sacada dos caras. Na verdade, o imperialismo é um conjunto de ações alicerçadas pela dominação geopolítica. É usar a geografia para dominar. É por isso que a África é toda recortada, tudo retinha. Por quê? Para colocar duas tribos inimigas dentro do mesmo território. Por quê? Porque enquanto eles estão brigando, eu domino. Né? Então, isso é a geopolítica, usar a geografia de forma política. Ou seja, ele tem como objetivo reservar o domínio sobre áreas estratégicas para garantir o fornecimento de materiais, né? Matérias-primas, mercados consumidores e mão de obra, para sustentar o crescimento econômico lá da metrópole. Por exemplo, a Inglaterra. Ela foi lá e colonizou algumas regiões na África, por exemplo. Não adiantava ele chegar lá e escravizar todo mundo. Ele queria transformar lá, aquele negro lá, que ele pegou lá na África, ele não queria transformar ele em escravo.
mas sim num consumidor. Uma pessoa que vai lá, tira a matéria-prima, manda para ele, ele fabrica e vende de volta, né? Vende lá no país dele, e o que sobra, ele traz para mim e eu tenho que comprar dele. Além disso, o imperialismo buscava assegurar a defesa militar e o controle do sistema de transportes das potências industriais no século XIX e século XX. Ou seja, esse imperialismo visava garantir que as matérias-primas chegassem às indústrias deles. Entenderam? Então, quer dizer, é todo um conjunto de fatores aí. Agora, vamos ver aqui, ó. Se a gente pegar, olhar aqui, a gente tem dois tipos de dominação, ó. Tem o colonialismo, que foi lá no século XVI até o século XVIII, que seria o quê? Aquele tipo de colônia que o Brasil foi de Portugal. O pessoal vinha aqui, a gente só plantava o básico e só plantava aquilo que era de interesse de Portugal, tá? Isso aí é lá na Idade Moderna. Olha lá. Contexto. É o contexto da expansão marítima e comercial, das grandes navegações, né? Que o pessoal começou a descobrir a América, colonizar a América, escravizar o nativo daqui da América, né? E qual que era o objetivo desse chamado colonialismo, né? Era especiarias, pimenta do reino, drogas do sertão, cana de açúcar, produtos que fossem fácil você ir lá pegar e vender, tá? Não era nada para industrializar e depois vender. Era ir lá e pegar, isso aí era o colonialismo. Intervenção do Estado, né? Então, o governo é que mandava aqui dentro. Aqui dentro, quem mandava era o governo e acabou. Só ia fazer aquilo que eles queriam e acabou. E a principal área de ocorrência que aconteceu o colonialismo, esse tipo de dominação, foi aqui na América mesmo, tá? Por Espanha, Portugal, Inglaterra, França também tinha algumas posses aqui, por exemplo, a Guiana Francesa, né? E o que diferencia esse colonialismo do imperialismo ou neocolonialismo, né? O novo colonialismo, né? Do século XIX. Século XIX, 1801, vai até 1900, tá? Contexto. Segunda fase da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial já estava andando, tá? Estava andando, já tinha máquina, precisava de matéria-prima, tá? A dominação estabelecida a partir da superioridade militar. Gente, os negros da África, eles não tinham a menor chance contra o colonizador. Imagina, os caras lá, tudo de lança na mão, os caras, tudo com fuzil. Quem já assistiu Tarzan, por exemplo, é aquela figura meio caricata, né? Mas chega o colonizador, por exemplo, lá na selva africana, os negros, qual que é a participação dos negros? Levar aqueles monte de fardo, né, nas costas, aqueles monte de equipamento, né? E o cara com aquele chapéuzinho característico com o fuzil dele atrás entrando na selva, né? Caçando, fazendo safaris, né? Descobrindo as riquezas do território. Objetivo, né, desse neocolonialismo é o que? Buscar as matérias-primas e mercados consumidores. Não adianta só pegar a matéria-prima. Eu vou transformar ela e vender para você. Olha que beleza. E áreas para excedente de capital e populacional. Ou seja, tudo aquilo que eu produzi, se não for consumido no meu país, eu volto e vendo na minha neocolônia, né? Naquele país meu de influência. Né? Além de que eu pego pessoas minhas lá do meu país e mando tudo para a colônia para quê? Para administrar os meus interesses, né? Eu tenho uma empresa, por exemplo, de exploração de diamante. Eu boto alguém lá para fazer o quê? Explorar os diamantes e dominar a região. Mas calma aí, quem que vai garantir? Eu vou garantir. Por quê? Porque eu vou enviar, além de armas, vou mandar pessoas para comandar as suas milícias, né, os seus exércitos próprios. Né? Então, eu vou garantir que você consiga ir lá e explorar. Tá? E tem menor intervenção do Estado, ou seja, ali não é o Estado que vai falar o que você vai fazer, de que forma você vai fazer. Quem está bancando tudo isso, gente, são os grandes capitalistas, né? Os grandes donos de empresa, o poder econômico da época, né? Aí é que está. E principais áreas de ocorrência onde aconteceu esse chamado
imperialismo e neocolonialismo, África, Ásia. E na América teve? Teve. Imagina só se os Estados Unidos não é um país imperialista, gente. E como é, né? Então, essa influência que a gente sofre é o chamado imperialismo. Nós cantamos em inglês, nós comemos no McDonald's, nós vivemos a cultura deles. E quando a gente vive a cultura deles, o que acontece? A gente consome tudo aquilo que eles produzem. Vendemos a matéria-prima para eles, vão lá, transforma e vende para a gente. Só que hoje piorou, né? Essa exploração piorou. A gente consome não só o produto, a gente consome também a marca deles, né? Nike, Volkswagen, Ford, né? Aí é que tá. Continuando, a gente vai falar agora de qual que foi a justificativa que... Bom, lá na primeira colonização, você sabe qual que era a justificativa que os colonizadores vinham para aqui, para a América? Sabe qual que era a desculpa deles para dominar tudo? Levar o cristianismo. Imagina deixar esse povo todo pagão, né? Sem a possibilidade de conhecer Cristo, né? Imagina um negócio desse. Nunca vamos levar o cristianismo. Então, isso justificava eles dominarem tudo. Agora, nesse momento, o que justifica a dominação são teorias de evolução da espécie. Vocês já ouviram falar de um homem que chama Charles Darwin, esse barbudo aí? Parece Dom Pedro II, né? Mas não é o Charles Darwin. O Charles Darwin, ele... deixa eu interromper aqui, que eu quero falar com vocês mais de perto. O Charles Darwin, ele criou a seguinte teoria. As espécies, elas por si só, né, elas vão naturalmente, digamos assim, se modificando, né, e mudando, e só vão permanecer vivos na Terra os mais fortes, tá? Então, se em uma determinada região chove pouco, essa espécie de animal, ela vai o quê? Ela vai sofrer mutações, ela vai sofrer adequações no corpo dela, no organismo dela, para ela sobreviver naquele local. E ele não estava errado, tá? O problema é quando teve um primo dele, né? Primo do Charles Darwin, que fundamentou um negócio que se chama darwinismo social. O que é o darwinismo social? E não foi o Darwin que inventou isso, não. Quem inventou isso foi o primo dele, né? Teve à frente. Claro que era um pensamento de uma época. Então significava o quê? Que assim como as espécies, né, evoluem, a sociedade também evolui. A sociedade também evolui, ou seja, a gente tem sociedades mais desenvolvidas e sociedades menos desenvolvidas. Então, aquela mais desenvolvida justifica a dominação daquela mais fraquinha, daquela sociedade mais fraquinha. Ou seja, desculpa, estava então garantida, né, a desculpa para dominar os outros povos. Então, o branco, europeu, né, ele começa a pensar da seguinte forma: eu ir lá e dominar esses países digamos assim, é um favor que eu estou fazendo para eles. Eu estou levando a civilização para eles, né? Eu estou levando a máquina fotográfica, eu estou levando o chinelo havaiana, eu estou levando o controle remoto. Não, naquela época não tinha controle remoto. Mas, digamos assim, levar o consumismo, né? Eles tinham como a sociedade mais avançada a sociedade europeia. Então eles começam a usar essa desculpa para invadir os outros países e levar o quê? Levar uma forma de ver o mundo deles, que eles achavam que era correta. Isso sem falar no seguinte, né? Essa dominação é o homem branco no topo e o homem negro aonde? Lá na base. Exatamente. Quanto mais negro você fosse, mais inferior você seria. Isso daí
Não é verdade, gente. Isso aí foi uma justificativa dos países, né, potências, para invadir, interferir nos outros países. Vou mostrar para vocês mais algumas imagens para vocês perceberem isso. E essas ilustrações são boas assim porque ela fala muito, né? Uma imagem fala muito. Vamos lá de novo, vou colocar para vocês. Ó. Aqui a gente tem o Charles Darwin. Vamos subir um pouquinho. Vamos subir só um pouquinho. Aqui. Segundo os estudos de Darwin, o clima do planeta sofre alterações ao longo de milhões de anos, tá? Esquenta, chove muito, fica muito seco. Existem essas transformações, tá? O clima vai mudando. Essas alterações provocam limitações no fornecimento de alimentos para milhares de espécies que habitam o planeta, tá? Então, o ser humano ele vai se adaptando. Aquele animal, né, que melhor se adapta, ele continua no planeta. Aquele que não se adapta, come, por exemplo, eu sou o tipo de espécie animal que só como lanche do McDonald's. Não existe mais McDonald's, você vai morrer de fome? Nada, você vai comprar no Habib's. Ou seja, você se adapta. Quem é capaz de se adaptar, ele vai permanecer no planeta. Apenas sobrevivem as espécies que se adaptam às tais modificações. Darwin chama esse processo de seleção natural. Ou seja, alguns animais eles vão mesmo ser extintos porque vai faltar comida, ou o clima não vai ser favorável para ele, ou vai faltar água e ele não vai se adaptar. Aí que tá. É o ambiente que seleciona as espécies mais adaptadas, provocando esse tal desse processo evolutivo. Não é o mais forte que sobrevive, né? É aquele que se adapta melhor. Nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Ou seja, partindo desse princípio, foi formulada a teoria do darwinismo social. Quer dizer, só vai ficar a mesma sociedade que se adaptar melhor. Se não se adaptar melhor, tá? Paciência. Daí, então, esse darwinismo social, gente, olha só que barato aqui. Olha essa foto. Eu tenho aqui dois senhores, né? Um aqui é Inglaterra, outro é os Estados Unidos, ó, carregando os povos da Ásia, ó, carregando os povos da África. Olha que missão civilizatória, olha como eles são bons, né? Dois países, duas civilizações, carregando o resto do mundo nas costas, né? Olha só, quando a gente fala em caricatura, né? Dá uma olhadazinha na carinha dos negros que estão ali, né? Olha a carinha aqui, ó, nesse balaio que está nas costas do ano. Olha aqui na carinha desses outros. Eles são todos colocados como figuras feias, né? Pobres, né? Como se eles precisassem de ajuda, tá? Então, o que acontece? Essa investida dos países europeus em cima desses povos que eles estavam recolonizando, né, que é o neocolonialismo, o imperialismo, e o que eles falavam? Eles falavam que ia acabar com o vício, ia falar que ia acabar com a ignorância, acabar com a brutalidade, né, matando eles, vai acabar com a brutalidade. Acabar com a brutalidade, acabar com a superstição. O que é superstição? Hoje não choveu. Foi porque o Deus tal não quis. Não. Acabar com isso, né? Tentar colocar na cabeça deles a ciência, né? Deixar abandonar a cultura deles. E a barbárie, né? Que a barbárie é aquela falta de comando, né? Então, eles achavam, o homem branco achava que ia chegar ali e dominar tudo e botar todos aqueles povos numa nova forma de dominação. E se você olhar aqui no quadrinho, ó, eles vão subindo todo o morro aqui, olha a civilização onde que está, lá em cima. Lá em cima é a civilização. Esse processo, ele é identificado assim por várias formas de exploração, tá? Ó,
As diferentes formas de exploração do espaço colonial no imperialismo. Eles tinham várias formas de explorar aquilo, tá? Depois a gente vai voltar aqui, ó. Primeira forma que os países exploravam essas colônias é o protetorado. A Bélgica usou muito disso no Congo, tá? Lá no Congo, a Bélgica tinha lá o rei George, né? O rei George, o Congo era o quintal da casa dele. Ele comandava um rio lá e ele ganhou o direito de ter um país dele. Olha, onde já se viu? Formalmente, né, o protetorado, formalmente, os poderes políticos permanecem nas mãos das autoridades coloniais, lá na colônia. Quem manda, se fosse no Brasil, quem ia comandar era um brasileiro, tá? As lideranças internas. Na prática, essas autoridades, né, que estão comandando aquele país que é o protetorado de alguma potência, eu protejo você, né, por chama protetorado. Na prática, as autoridades metropolitanas, as autoridades estrangeiras, né, detêm o controle político e econômico sobre a região. Por exemplo, o Egito. O Egito foi dominado pela Inglaterra. Quem comandava o país lá do Egito provavelmente era um egípcio, mas aquele egípcio ele fazia só aquilo que a Inglaterra queria. Ou seja, o nome disso aí é protetorado, tá? Era uma forma de dominação. A gente também tem aqui a forma número 2, que é a colônia. Colônia que nem foi no Brasil. O Brasil o pessoal aqui no Brasil, quem comandava era o cara estrangeiro mesmo, né? Vinha alguém de lá que comandava a gente, tá? E tirava daqui tudo o que eles precisavam. O controle administrativo, econômico e militar fica nas mãos de um agente da onde? De lá da potência, de lá da metrópole. Presente aqui, ó, na área colonial. Exemplo disso? Angola, né? A maior parte das colônias inglesas da África, o Brasil também foi colônia, só que foi num período anterior, tá? Mas para a gente entender que a colônia é ver o que era o Brasil. O Brasil era colônia. A gente também tem uma outra forma de domínio, que é a área de influência, ó. As metrópoles obtêm grandes concessões econômicas e jurídicas nas áreas dominadas, embora com a manutenção dos locais dirigentes, né, locais, né, por exemplo, a China. Ou seja, uma área de influência. Por exemplo, assim, a China não é minha, mas ela só vai negociar comigo, né? Por quê? Porque ali é a área de influência minha. Se algum outro país tentar negociar com essa minha área de influência, eu vou falar, opa, aqui não, aqui eu faço a influência aqui. Então é meu. E tem o último, que é o domínio econômico. Que seria o quê? A dominação restrita ao controle econômico de uma região dependente, ficando assegurada a sua independência política. Tá? Por exemplo, assim, eu tenho várias minas de diamante, tá? Só que esse diamante só pode ser vendido para um país. Então, eu fico totalmente dependente daquele país comprar a minha matéria-prima. Eu mando aqui no meu país. Normalmente, aquele país africano é aquele ditador, que quem só enriquece é a família dele. Então, esse país, ele fica totalmente dependente, tá? Dependente do poder central, né? Daquela grande potência. Exemplo, ó, a América Latina e o domínio da Inglaterra durante a maior parte do século XIX. Ou seja, quem vendia produtos aqui na América, quem que era? A Inglaterra. E só ela? Não, mas ela que tinha maior influência aqui. Então ninguém comprava nada sem antes falar com a Inglaterra daqui da América. E ninguém conseguia vender nada aqui na América, né, se a Inglaterra não deixasse, porque ela tinha como... Ela tem o poder econômico, né, ela tem o domínio econômico, ela baixa o preço do produto dela tanto que você não consegue vender. Pronto, acabou. Ela tem o domínio econômico. Tem uma coisinha que eu queria falar com vocês, o seguinte. Lembra que eu falei do Charles Darwin? O Charles Darwin, deixa eu colocar aqui. O Charles Darwin,
o Charles Darwin, ele foi um cientista que ele criou aquele negócio da evolução das espécies. O primo dele, acho que é alguma coisa assim. Não importa muito isso aí. Coisa que eu não quero que vocês fiquem fazendo. Não. Você viu que eu apresentei aí os conceitos de formas de exploração? Besteira, gente, você ficar decorando. O que você tem que fazer é entender aquilo dali. Eu coloquei para vocês um texto agora, acho que nas semanas que vai vir aí. Vamos pensar devagar, gente, sem estresse, tá? Eu coloquei um texto para vocês e lá vai estar o texto. Então, antes de vocês começar a ler o texto, tá? Que não é para copiar. Se copiar, você é um doido, louco. Meu Deus do céu. Copiar texto não existe. Não nesse momento aqui. Parou, tem muita coisa para fazer, vai perder tempo fazendo cópia. Né? Eu peço para você copiar o exercício. O exercício é você copiar, porque não adianta mandar só a resposta para mim. Porque se você não sabe nem qualquer pergunta, vai mandar só a resposta. Então, as questões você copia. Texto, nunca. Nunca, 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 tá? No máximo, ler ele, se tiver algum link para ver alguma videoaula, pegar essa videoaula, mas não copia texto, não. O importante é essa conversa que a gente está tendo, que eu vou apresentar o material para vocês e encaminhar vocês para esse aprendizado. Agora, veja só. Tem o nosso amigo Charles Darwin, que ele desenvolveu a evolução das espécies. Só que o primo dele, ele inventou um negócio do quê? Chamado o darwinismo social. Junto com esse darwinismo social de achar que tem uma civilização mais avançada e outra menos avançada, e essa menos avançada merece ser dominada pela mais avançada, que justificaria a dominação. Então, o que acontece? Virou meio que uma modinha, né? Os países mais desenvolvidos querem influenciar os países menos desenvolvidos. Isso aí virou modinha na época, né? Todos os países potentes começou. E eles justificavam justamente levando o que? A civilização. E olha só como que os caras imaginavam como que eles classificavam as pessoas? Olha só, o nome disso é eugenia. O que é essa eugenia? Isso é um negócio deplorável. É aquele negócio que eu falei, ó. Quanto mais escuro for a tua pele, menos evoluído você é. Então, você merece ser dominado. Tá bom? E o que acontece então? Vou colocar para vocês um slidezinho para vocês tentarem entender o que eu estou te falando. Essa chamada eugenia também foi usada no Brasil. Teve uma época no Brasil que eles começaram a mandar gente branca para cá para misturar com os negros para clarear a pele. O clareamento da pele justificava a dominação. Fica vendo só o quadro que eu vou mostrar. Isso aí é deplorável, gente. Ó, fica vendo isso daqui. É chamada eugenia. Dá uma olhada. Ó. Eugenia. Essa chamada eugenia, ó lá, desenvolvimento de métodos científicos para melhorar a raça humana pelo controle da reprodução. Opa! Vão fazer os negros parar de ter filho. Porque quanto mais negro tiver, menos evoluída a espécie humana vai ser. Então, está justificada a dominação. A eugenia era um processo de seleção artificial, ou seja, negro pode morrer. Sua intenção era promover a limpeza racial dos grupos considerados inferiores, ou seja, os não brancos. Quem é branco é evoluído, quem não é inapto, né? Tem que ser considerado descartável. A eugenia foi colocada em prática em vários países, inclusive no Brasil. Você já viu esse negócio de valorizar mais o branco e desprezar o negro? Veio desde a época da escravidão e depois, no século XIX, foi confirmada pelo esse tal do darwinismo aí.
pelo darwinismo social depois. Depois vão descobrir que isso não tem nada a ver, isso era conversa fiada para dominar os povos, era só isso. Olha lá, o termo foi criado pelo americano Francis Galton. Lembra que eu falei do primo do Darwin? É o fulano aí, ó. Francis Galton. Esse cara que inventou o negócio do darwinismo social, da sociedade mais evoluída e da atrasada. O foco da eugenia era melhorar as características raciais das futuras gerações. Eu sou negro, vou casar com uma loira, daí meu filho vai sair mulatinho, daí meu filho vai casar com uma alta branca, lá pro meu bisneto já virou alemão já. Entendeu? O pior, gente, é aceitar que mais para frente, lá por volta dos anos 40, começa a Segunda Guerra. E você sabe que vai aparecer nesse momento aí um cara, Adolf Hitler. Olha lá, foi a Alemanha nazista que levou a eugenia até as últimas consequências no Holocausto. Né? Episódio conhecido como Holocausto. Cerca de 6 milhões, gente, 6 milhões de pessoas, né, de judeus foram mortos. Só de judeu. Daí depois você coloca negros, você coloca oriental, você coloca indiano. Né? Um arraso. Segunda Guerra, nós vamos chegar lá. Mas para entender o motivo da Primeira Guerra, a gente vai ter que entender isso. Por quê? O que foi, gente, a Primeira Guerra? Tem até uma musiquinha que fala assim, foi assim, a Primeira Guerra Mundial, foi assim a Primeira Guerra Mundial, foi um choque de imperialismo a causa principal. Aí que tá. A Primeira Guerra, gente, ela vai acontecer justamente por causa desses conflitos, né? Então, esses conflitos, esses interesses imperialistas, e por isso que eu estou abordando esse assunto agora, voltei lá do Getúlio Vargas, falei, calma aí, vamos voltar lá atrás, vamos entender o motivo da Primeira Guerra, depois o da Segunda Guerra, e parelhou com a Era Vargas, né? A gente continua andando. Tá bom? É assim que tem que funcionar, é assim que funciona. Então, o que acontece? Esse negócio das potências, nem todas elas terem, né, terras para explorar, países, povos para explorar, vai causar o quê? Um conflito de interesses. E esses conflitos de interesses é que vão acabar na Primeira Guerra Mundial. Eu não vou, nesse primeiro momento, falar com vocês de Primeira Guerra Mundial. Nós vamos tentar entender o conceito de imperialismo, tá? E daí, depois que a gente entendeu, fez uns 2, 3 exercícios desse imperialismo e neocolonialismo, daí sim, a gente vai começar a falar de Primeira Guerra Mundial. Até lá o CMSP já está falando da Terceira Guerra Mundial. Mas tudo bem. Mas vamos entender primeiro por que aconteceu a Primeira Guerra. E o que eu quero que vocês façam. Na medida do possível, comecem a olhar algum vídeo, se alguém tem alguma coisa, pode dar uma olhada lá, tá bom? Eu tenho o material, o texto que eu mandei, lá para Meire, para a coordenadora, para colocar no site para vocês, tá? Só que esse texto vai estar semana que vem. Quem quiser, quem tiver disponibilidade, quem quiser ir atrás, pode antecipar isso. Você pode ver na internet, você pode ver em algum livro didático, você pode ver no meu blog. Lá no meu blog, daí lá ninguém pode impedir eu de colocar, né? Tá lá, se quiser ir lá, pode ver. Só que esse assunto eu estou preparando vocês para a semana que vem, quando pegar a atividade, falar: é disso aqui que o Regis falou. Não lembra o que eu falei? Poxa, vai lá no meu canal. Essa aula aqui vai estar gravada. Vai ter lá no Padlet, provavelmente, o endereço da minha aula, dessa aula aqui. Vai ter aqui no Google Classroom, eu também vou postar. Então,
Na verdade é o seguinte, eu estou preparando você para quando você pegar a atividade para fazer e saber do que se trata. Lá vai ter um texto, um pequeno texto, que eu vou colocar resumo, não coloco. Não me copia o texto. Só se você for doido. Eu acho que você não é doido, né? Tanta coisa eu vou fazer, você vai copiar o texto, né? Mas as questões ali, você copia todas elas certinha, me responde, é coisa fácil. Jamais eu vou te perguntar alguma coisa que você vai ficar complicado ou tomar seu dia todo para saber isso daí, tá bom? O que eu quero que você faça agora é, primeiro, bote suas lições em dia, tá bom? Bote suas lições em dia e quando chegar na semana que você vai pegar o exercício, esse exercício que eu estou postando para vocês que fala do neocolonialismo, do imperialismo, aí sim, aí você pode até pegar a minha aulinha de novo, essa daqui, assistir de novo, tirar as dúvidas, e nesse horário, gente, ó, eu estou aqui para atender vocês, tá bom? A nossa aula vai se encerrando por aqui, porque não adianta a gente também encher você de coisa, um monte de coisa para fazer, que vocês não vão dar conta, tá bom? Agora vem aquela pergunta que não quer calar. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida? Não entendeu alguma parte? Só falar agora, vai. Caio? Tive nenhuma dúvida, não, professor. Foi boa a aula, foi muito boa mesmo. Bom para a gente ter um conhecimento mais. Caio, essa aula te serve como suporte, cara. Besteira se achar que você vai aprender tudo nessa aula. Besteira. Isso aqui é um suporte para orientar a sua leitura, entendeu? Você entender um pouco melhor. E aí? Entendi um pouco melhor, que no centro de mídia fica muito mais complicado de entender essas coisas, entendeu? Fica de boa. E qualquer dúvida que você tiver, também dá para você falar comigo por e-mail. Você tem Face? Eu tenho o senhor lá no Face. Então, fala comigo no Face. Acabou, molecote. Não tem problema, não. Maria, Nina, tá todo mundo sabendo, tranquilo? Será que vocês conseguem pegar o exercíciozinho e tentar fazer? Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa? Legal, então. Gente. Bom dia. Gostei muito da aula, hein? Ô, Andréia, tudo bom? Legal. Tudo bom. Mas agora eu vou... Olha só a vice-diretora olhando vocês, hein? Querendo sair para ir no banheiro fora do horário. Professor, o senhor vai colocar alguma coisa relacionada no seu blog para a gente dar uma revisada? No meu blog vai estar essa aula que eu dei hoje e vai estar o texto que eu mandei para vocês, que vocês vão ter acesso só semana que vem. Tá bom? Na semana que vem, mais ou menos lá para terça, quarta-feira, vai estar o conteúdo dessa aula aqui. Entendeu? Daí, na quarta-feira que vem, quando a gente for assistir a aula novamente, você vai estar na mão com aquilo que eu falei a semana passada, hoje. Entendeu? Entendi. Daí você vai vir com as dúvidas. Ô, professor, tal coisa assim eu não entendi. Né? Ó, como que eu faço essa daqui? Né? Que foi o assunto abordado na aula anterior. Tá bom? A intenção é bem essa, tá? Não é que você pegue e já faça de uma vez, né? Você pegando o material, aí você pode vir para a aula e entender um pouco mais, daí começa a dar discussão. Você pode falar para mim de algum vídeo que você assistiu, tá bom? De alguma coisa interessante que você viu. Isso vale para todo mundo que está aqui, ó. Para a Kátia, para a Marina, para a Maria, para a Nina, para o Caio, para a Andréia. Ou para a Andréia, não. A Andréia já formou, já. Mas a intenção é justamente essa, sabe? É tornar você protagonista do seu aprendizado. Eu estou te dando o norte. Autonomia, né? Você tem total autonomia para aprender. Eu queria que vocês viessem nesse horário aqui para a gente discutir, mas vocês não têm só história, né? Tem matemática, português, arte, um monte de coisa, ainda vou discutir com o Regis, vou nada. Mas você tem total autonomia para ir lá e buscar essas informações. Eu estou te dando o básico, tá bom? E aproveita bem esse básico, tá bom? Pode deixar. Quem quiser ter acesso a isso aqui, amanhã, no máximo, está no meu blog todo o conteúdo, tá bom? Eu vou ver se hoje eu já mando pro YouTube essa aula, para vocês terem acesso, mas essa aula também vai estar no meu blog. E vai estar
também no site do Benê, vai estar também no Padlet, vai estar também no Classroom, vai estar no mercado, que eu vou mandar uma cópia para a menina, eu vou montar umas no camelô também ali do Terminal Ouro Verde. Então, todo mundo vai poder like, ter acesso. Dá um like. Dá um like lá, um joinha, dá um joinha. É que eu não ganho dinheiro com o meu blog, nem com o meu canal. Senão eu pedia para vocês fazerem isso aí, mas custa nada. Pode comentar lá. Regis, ó, não entendi isso, eu não entendi aquilo. Beleza? Abraço para vocês. Até quarta-feira que vem, gente. Tá tchau. Bom. Muito boa aula, viu? Parabéns. Obrigado.